O relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. No começo, a história do relógio se confunde com a do calendário. Ambas remontam a uma época em que ainda não se sabia ler nem escrever. Hoje, todos sabem que o relógio é o nome que se dá a qualquer instrumento destinado à medição do tempo, mas a maioria desconhece como o homem conseguiu descobrir um sistema de medida das horas, um processo que durou séculos. Acredita-se que o tempo começou a ser medido há cerca de 5.000 anos. Nossos ancestrais mais primitivos só tinham conhecimento do dia e da noite, ignorando completamente o correr das horas e suas divisões. Sabe-se que passaram a observar os movimentos do Sol, da Lua e das marés, baseando assim sua cronologia. Se os gregos antigos achavam que as horas eram divindades mitológicas, simbolizando as partes do dia, os babilônios e os chineses foram os primeiros a dividirem o dia em horas, só que para eles o dia possuía 12 horas, cada uma delas equivalente a 2 horas atuais. Foram os egípcios e parte dos povos da Ásia Ocidental quem primeiro dividiram o dia em 24 horas. O ponto-chave desse sistema numérico foi a definição do meio-dia. Observando o movimento da sombra provocada pelo Sol, os babilônios descobriram que havia um momento em que a estrela ficava a pino no céu, sem projetar sombras para os lados. Esse momento ficou conhecido como meio-dia. Os babilônios então dividiram o restante da trajetória da sombra em 12 partes, 6 antes do meio-dia, pela manhã, e 6 depois, à tarde. Estava criada a divisão do dia em 24 partes. A outra metade, claro, era a noite. Para fazer essa marcação da trajetória da sombra, os babilônios criaram o relógio de sol. Esse relógio tinha um funcionamento simples. Uma haste vertical se projetava no centro de uma superfície circular, projetando uma sombra do sol para indicar a hora. Embora seja certo que o relógio solar tenha existido em épocas mais distantes, como no Egito há 1500 anos antes de Cristo, a história registra o seu aparecimento na Judéia pelo ano 600 a.C. Na Grécia Antiga, Vitrúvio registrou 13 relógios de sol diferentes no século I a.C. Somente no século XVI este instrumento pôde ser calibrado, dando horas verdadeiras, operação que exigia conhecimentos combinados de geografia, astronomia, matemática e mecânica. O problema ocorria nos dias de chuva ou nublados, quando não se conseguia ver as horas. Nos castelos e palácios da Europa Antiga usava-se o relógio de fogo, que consistia em uma corda com nós que queimava a intervalos regulares. Outra forma de contar o tempo era através das velas marcadas, sistema usado pela nobreza europeia. 6 velas de 15 centímetros com espessura idêntica eram divididas com uma escala, e no seu conjunto demoravam 24 horas a consumir. Também era comum nos conventos o monge relógio, aquele religioso que, para informar o tempo que passava, recitava orações por determinado período. Como todas as formas de marcar as horas não eram confiáveis, o homem continuou a fazer novos experimentos. Foi assim que surgiu no Egito o relógio de água, o clepsidra, que consistia em um recipiente cheio de água com as paredes graduadas e um pequeno orifício para a água sair. Cada descida de 2 graduações correspondia à passagem de 1 hora. O clepsidra se difundiu por toda a Europa e Ásia até o século XVI, quando era o mais exato medidor das horas sem sol. Outro tipo de relógio muito utilizado foi o de areia, ou ampulheta. Inventado também pelos egípcios, seu funcionamento é simples. 2 cones de vidro ligados por um pequeno orifício que regulava a passagem de areia, colocada em uma das partes, marcavam um determinado período de tempo. Depois, era só virar o instrumento e repetir o processo. Por volta do ano de 850, o arcebispo de Verona, conhecido como Pacífico, inventou o primeiro relógio puramente mecânico na história do mundo. Esse medidor funcionava com um conjunto de engrenagens movido por peso.
Mas há algumas controvérsias sobre quem inventou o primeiro relógio mecânico, pois para alguns historiadores ele foi criado por um monge francês chamado Gilberto no ano de 990, que mais tarde ele se tornou Papa Silvestre II. Apesar da inovação do relógio mecânico, muitas pessoas continuaram a utilizar por muitos anos os antigos medidores de tempo. A partir dos grandes relógios mecânicos foram criados os menores para uso domésticos. As torres e vigias das igrejas tornaram-se torres de relógio, de onde soavam horas iguais para os serviços religiosos. A subida dos relógios às torres dos mosteiros e das igrejas tornou-se máquinas públicas e símbolos da propriedade das comunidades. Por volta de 1500, Peter Halley, na cidade de Nuremberg, fabricou o primeiro relógio de bolso. Até que em 1595, Galileu Galilei descobre o isocronismo. Com os relógios mecânicos surge uma grande variedade de técnicas de registro de passagem de tempo. Os relógios deste tipo podem ser de pêndulo, de quartzo ou cronômetros. Os relógios de bolso eram muito raros e tidos como verdadeiras joias, pois poucos tinham um. Os relógios de bolso eram símbolo de alta aristocracia. Comenta-se que foi Santos Dumont quem inventou os relógios de pulso. A amizade de Santos Dumont com Louis Cartier vinha do fim do século XIX. Uma noite, Alberto lhe disse que não tinha como ler a hora em pleno voo em seu relógio de bolso. Com o auxílio do mestre relojeiro Edmond Jaguer, Cartier apresentou uma solução para Santos Dumont, um protótipo do relógio de pulso. Em 1904, o qual permitia ver as horas mantendo as mãos nos comandos. No entanto, muitos afirmam que esta história não passa de uma lenda e que o primeiro relógio de pulso conhecido foi feito em cerca de 1814 pelo relojeiro Abraham Louis Breguet, por encomenda de Carolina Murat, princesa de Nápoles, a irmã de Napoleão Bonaparte. Vale lembrar que há muita controvérsia sobre quem primeiro inventou o relógio de pulso, já que estima-se que eles já eram usados por mulheres desde a era elisabetana de 1571. Mesmo com essas grandes invenções, as novidades não pararam, surgindo o cronômetro, o relógio à prova de água, com altímetro e fundímetro, barômetro e os modelos digitais. A tecnologia atômica veio para superar o relógio de quartzo, mas aí já não é mais história. Um recado rápido é que os vídeos sairão agora todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. E não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar o vídeo. E se for novo aqui, inscreva-se no canal e ajude este projeto a crescer. Muito obrigado. Olá, eu sou o professor Rafael Castro e estou aqui hoje para falar sobre as fontes históricas e como elas servem de um instrumento importantíssimo para que o historiador faça o seu trabalho, que é escrever a história. Você sabia que elas são muito importantes para escrever toda e qualquer história? Todo trabalhador, todo operário, precisa de instrumentos para trabalhar, seja qual for a atividade que ele vai desenvolver. O motorista precisa de um carro, um ônibus para dirigir. O agricultor precisa de uma enxada, precisa de instrumentos para trabalhar a terra. Um professor precisa de um pincel, um quadro para desenvolver as suas aulas. As fontes históricas, elas serão classificadas em fontes escritas, visuais, orais e cultura material. Vamos ver o que são as fontes escritas. Elas podem ser, por exemplo, uma certidão de nascimento, uma carteira de identidade, um boletim escolar, uma carta. Livros também são fontes escritas extremamente importantes que nós temos contato geralmente na escola. Os jornais também são fontes históricas importantes. As fontes também podem ser visuais, como por exemplo esta bela pintura, esta fotografia de Belém da época da borracha
este filme também pode ser uma fonte histórica visual. As fontes também podem ser orais, como por exemplo uma lenda, mitos de criação da Terra e da própria humanidade. Um depoimento também pode ser visto como uma fonte oral. Também temos a chamada cultura material. Na cultura material nós temos, na verdade, tudo aquilo que foi construído pelo homem ao longo do processo histórico, como por exemplo as suas roupas, as suas moradias, as pirâmides, que são importantes monumentos históricos, os meios de transporte utilizados pelo homem ao longo de toda a história e também os móveis que ele construiu. Bom, essas são algumas fontes históricas que nós destacamos neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.